O que acontece é o seguinte, quando terminou isso, eu perguntei, mocinha, eu fiquei preocupado com você, o que foi que aconteceu ali? Disse, olha, fazia muito tempo que eu estava afastada da igreja e eu estava pedindo a Deus um sinal e esse foi o sinal, entendeu? Eu, assim, me tocou muito e muito obrigado por você ter me convidado. Quer dizer, são coisas que a gente toca a gente, sabe que a nossa evangelização está chegando no público que a gente quer atingir. Boa noite, queridos paroquianos. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao GloriaCast, podcast da Paróquia da Glória, iniciativa da própria paróquia e da Pastoral da Comunicação. Estamos muito felizes aqui de receber mais um convidado, nosso querido Moisés, o baluarte da Pastoral da Comunicação, não é, Pedro Gilson? Baluarte da Pascom, né, Moisés? Sério que foi você que fundou essa Pascom junto com a galera. É verdade isso? Na realidade, isso foi um projeto começado na década no século passado, né? Pertinho do ano 2000, quando a gente começou eu digo assim, a participar das coisas aqui da igreja. E a gente notava que você chegava aqui na igreja e não procurava uma pessoa, procurava saber, ninguém sabia onde era uma reunião, se tinha, onde era, entendeu? Entendi. Aí, quando você fala de igreja, ainda a Igreja da Glória é pequena. Não é essa Igreja da Glória que a gente conhece hoje, ampla e redonda. Não. Naquela época, para você ter uma ideia, a Igreja da Glória, ela comportava 300 pessoas sentadas. Nossa. Entendeu? Quer dizer, era um décimo era que a gente pequena. no domingo. E foi exatamente isso que puxou, porque começou o público aqui da igreja começou a aumentar e começou a ficar gente de fora da igreja. Aí pensaram numa reforma. Só que reformou a igreja, que ela era tipo cruz, ficava meio complicado. Aí a ideia foi, um arquiteto que era parente do padre Alberto Castelo, na época ele era o nosso pároco. Era o nosso pároco, o padre Castelo. Ele fez a doação do projeto, um projeto muito lindíssimo dessa nave, bem diferente, né? Revolucionário para a época, né? Bem moderno. Na época teve várias críticas, as pessoas disseram assim, por que uma igreja tão grande dessa? Na época ela foi programada para 1.000 pessoas sentadas. Mas só que quando o tipo de poltrona que foram instalados, entendeu? Porque as pessoas que estavam na frente do projeto eram um pouco exigentes. Nós tínhamos o Lindenberg, que foi um dos grandes baluartes dessa construção, acompanhava de perto material de primeira qualidade. E uma das coisas que mais a gente teme nas paróquias é o problema de som, essa reverberação de som. E para o som ficar mais perfeito, ele colocou essas poltronas, entendeu? Esse tipo de cadeira que o som ficava mais perfeito. E como você vê, eu acho que aqui em Fortaleza, eu acho que no Brasil, o som da nossa paróquia é perfeito. Sim, um som muito bom, né? Muito agradável. Muito bom. E daí foi assim. Foi nesse processo de transição entre a igreja pequenininha e a igreja grande, a Igreja da Glória, como a gente conhece hoje, que está completando seus 49 anos, nesse mês de março, que a Pascom surgiu. Sim. A Pascom surgiu, eu fiz o SC em 95. Aqui na paróquia? Aqui na paróquia. Lembra qual foi a edição? Qual o número? 15º SC da Paróquia da Glória. Está em qual, Marcelo, atualmente? 44. 44. Nossa, quantos casais foram tocados por esse movimento? Pois é, né? Cada SC em torno de 30 casais, né? 30, 40, né? 30, 40 casais. Mas, Moisés, o que te incomodava era a comunicação interna que falhava ou era a comunicação externa? Divulgar a igreja para a cidade? Não, olha, a gente vivia numa época que não tinha muita divulgação da igreja, porque, olha, a igreja aqui, ela começou eu digo assim, a congregar
porque o bairro estava crescendo, entendeu? E não precisava de muita divulgação. Eu lembro que a criação da Pascom, ela envolveu vários profissionais, tinha pessoas que trabalhavam com outdoor, tinha publicitários. Nossa, o outdoor era um sucesso, né? Publicitários. Nós colocamos outdoors aqui na igreja, que esses outdoors divulgavam as empresas e rendia alguma coisa para a paróquia. Nós, inclusive no começo da Pascom, ela divulgou algumas revistas falando da história da igreja, entendeu? A história aqui de como começou. Eu acredito que eu devo ter lá em casa, porque eu gosto de colecionar as coisas, eu acho que eu tenho todos os jornais, o Mensageiro da Glória lá em casa, e eu acho que tenho três edições dessas revistas, as 3 primeiras que foram colocadas. Só para situar os nossos ouvintes, nossos telespectadores também, o Mensageiro da Glória foi uma produção que a Pascom, a Pastoral da Comunicação, iniciou há bastante tempo. Ele era lançado bimestralmente e ela saía na versão impressa, era um jornal mesmo, acho que com 12 páginas, né, Moisés? Sim. Mudou de tamanho ao longo do tempo, né? Começou ali no tamanho A4, depois foi para um pouquinho maior, depois mudou, se modernizou, e depois da pandemia o jornal deixou de ser uma matéria impressa, né? E a gente acabou divulgando umas edições online também, algumas poucas tiragens, né? A comunicação mudou muito nesse tempo. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda adotam o jornalzinho para folhear, sabe? Sim. Isso é muito interessante. Muito interessante. Inclusive eu digo assim, tem alguns patrocinadores que às vezes ainda me procuram dizendo, cadê o jornalzinho? Entendeu? Vamos correr atrás com a nossa Patrícia, né, nossa jornalista, para ela publicar isso aí. Mas enfim, Moisés, então a Pascom nasce ali no final da década de 90, talvez? 98, 97, pelos meus cálculos. Foi por aí assim. Foi. E tem uma data de aniversário da Pascom? Tem, é o mês de agosto. Mês de agosto. Casando com a data da... Eu não sou muito bom de datas, não, sabe? Nossa produção vai colocar aqui em algum lugar a data correta de fundação da Pascom. Pronto, aí ajuda. Isso. E aí surgiu na época, você tinha o outdoor, você comunicava pelo jornal, tinha algum outro meio? Tinha, nós tínhamos... porque é o seguinte, naquela época as divulgações internas eram muito precárias. Tudo era comunicado através de um quadro que tinha na paróquia, entendeu? Tanto que a gente teve um dos conflitos, a primeira divulgação que a gente fez foi no quadro lá da paróquia, e a gente colocou uma divulgação dos serviços da paróquia e tinha uma representação de uma figura lá da pastoral dos noivos. E a coordenadora, veio perguntar com que autoridade a gente tinha colocado aquela divulgação, entendeu? Para você ter uma ideia como a divulgação era precária. Mas aí, com o tempo, houve assim, afinaram-se a comunicação entre as pastorais, e daí foi crescendo e foi tomando forma. Aí foi criado o jornalzinho, foi criado o grupo de teatro, foi criado o grupo de teatro Glória e Arte, foi criado também um coral, que nas festas, eu digo assim, mais importantes, festiva de Natal, ele se apresentava aqui. O nosso maestro, ele era ex-seminarista e gostava muito daqueles cantos gregorianos. Sim. Então ele tinha muito dedicado e com o tempo, com algumas probleminhas, aí realmente o coral se desfez, mas eu ainda encontro muita gente procurando para saudosamente um coralzinho, porque era bonito, viu? Então a Pascom, ela começa ali nesse final da década de 90 a partir de 3 braços, se é assim que a gente pode dizer. Sim. Tinha o braço propriamente dito da comunicação, tinha um outro que comunicava pela veia artística do teatro e um terceiro braço que comunicava pela música. Sim. Tá, mas eu tenho uma curiosidade, realmente, uma curiosidade real. A gente está falando de divulgação apenas, não é? Mas a Pascom, no seu início, na sua gênesis ali, tinha o interesse também de
contar histórias de paroquianos, contar histórias por exemplo, testemunhos de fiéis aqui da paróquia, isso ainda não era um mote da Pascom no começo? Sim, sim. Nosso jornal, cada jornal tinha testemunho. Contava o dia a dia da paróquia, sim, né? E cada jornal tinha testemunho. Inclusive, tem até um testemunho meu, foi dado em um dos jornais, como foi o meu ingresso, assim, a minha volta para a igreja. Sim. Porque, na realidade, logo quando nós nos mudamos aqui para a cidade dos funcionários, eu tinha assim, uma vida um pouco, eu digo assim, fácil. Todo final de semana a gente ia ou para o Beach Park ou para a Praia do Futuro. E numa dessas passagens, a gente ia para a Praia do Futuro e passando ali em frente à Unifor, a minha filha perguntou: paizinho, qual é a nossa religião? Aí eu disse, aquilo me pegou de surpresa, nós somos católicos. Ela disse, e como é que nós nunca fomos a uma missa? Faltava o testemunho, né? Pois é. Aí eu digo, não, hoje mesmo nós iremos para a missa. Aí fomos para a praia, tomei uma, tomei duas, tomei todas. Aí na volta, dormi a tarde toda, quando eu acordei lá pelas 8 da noite para comer alguma coisa para jantar, ela disse, e aí, paizinho, que hora que a gente vai para a missa? Eu digo, oh, meu amor, não tem mais missa hoje. Ela disse, mas o senhor me prometeu. Eu digo, faça o seguinte, no próximo domingo nós iremos à missa. Aí ela disse, o senhor promete? Eu digo, prometo. Quando foi no sábado seguinte, à noite ela chegou lá no meu quarto. Paizinho, está aqui o vestido que eu preparei para a gente ir à missa amanhã. Olha só. Que horas é a missa? Eu disse, 8 horas. Quando foi 5 horas da manhã, ela estava batendo lá na minha porta. Acorda, paizinho, se arrumar para ir para a missa. Interessante é o seguinte, para você ver como são os chamados de Deus. Aí nós viemos para a missa, quando chegamos aqui na igreja, ela pequenininha, ficou de pé no banco. Olha, e quando começou a missa, ela começou a chorar. E passou a missa toda chorando. Eu fiquei preocupado, né? Quando terminou a missa, eu disse, meu amor, o paizinho está preocupado. Você estava chorando. Ela disse, paizinho, de uma missa. Rapaz, ó, me arrepiou todinho. Ela tinha mais ou menos quantos anos? Ela tinha, eu acho que uns 6, 7 anos. Ainda não tinha primeira Eucaristia? Ainda não. E aí foi o pontapé inicial para a família toda de participar das missas? Foi, porque a partir daí ela começou a cobrar. Sim. Aí digo, olha, todo domingo a gente ia à missa, entendeu? Aí era um costume, virou um costume, a gente via a missa das 8 todo dia. E uma coisa interessante é que toda vez que a gente saía da missa, a gente passava lá na Seis Bocas, antigamente lá tinha uma sorveteria, e a gente tomava um sorvete. Aí quando foi um dos dias, eu digo, olha, hoje não tem sorvete, o paizinho está liso. Acontece o seguinte, aqui a gente assistiu a missa, e quando terminou a missa, paizinho, vamos para o sorvete. Eu digo, minha filha, não dá certo. Ela disse, o senhor ouviu o evangelho do padre, ouviu o que o padre falou, insista, entendeu? Aí, realmente, ganhou, né? Porque os filhos da gente sempre ganham. Não queira discutir com o filhão, que eles sempre ganham. Pois aí, desculpa, Pedro, só um acréscimo aqui importante. Você havia falado do teatro, né? Sim. E tem uma participação sua no teatro, uma participação considerável, não é isso? Então, como é que você vê essa influência do teatro, da fé, sendo transmitida através da arte? Assim? Isso para você é algo muito, muito comum ou ainda é algo que não consegue falar muito bem sobre isso? Olha, na realidade, a criação do teatro, ele teve assim... Lembra o nome pra gente, o nome da Companhia de Teatro da Glória? Grupo de Teatro Glória e Arte. Glória e Arte. A criação dele teve 2 viés. O primeiro era para realmente segurar os jovens na igreja, entendeu? E o segundo objetivo era participar da liturgia propriamente dita. E nós fizemos todas as campanhas, eu digo não todas, mas várias campanhas da fraternidade,
inclusive tem até depoimento, coisa muito interessante da campanha da fraternidade, que eu posso até contar hoje um dos momentos felizes que aconteceram, que a campanha era sobre retirar a pessoa das drogas, do álcool. E a gente montou lá um esquema e que eu ficaria lá na plateia para levar uma das pessoas para a gente resgatá-la do vício. E como eu conheço muita gente na igreja, eu me sentei no meio, bem no centro de uma das fileiras das cadeiras e disse, olha, a pessoa que sentar do meu lado direito vai ser a pessoa que eu vou convidá-la. E a igreja começou a encher, e sentou do meu lado um casal de jovem. Aí eu fiquei, quando chegou na hora da minha intervenção, da minha participação no teatro, eu convidei a mocinha que estava do meu lado. Ela olhou para o namorado, aí ele disse, vai. Ela foi comigo. E é interessante que fizemos aquela dramatização toda, e quando nós voltamos, que sentamos, ela passou o resto da missa toda chorando. Quer dizer, você vê de certa forma tocou, né? Como toca. Evangelizou ali, né? Aí, o que acontece é o seguinte, quando terminou a missa, eu perguntei, mocinha, eu fiquei preocupado com você, o que foi que aconteceu ali? Disse, olha, fazia muito tempo que eu estava afastada da igreja. E eu estava pedindo a Deus um sinal. E esse foi o sinal, entendeu? Eu, assim, me tocou muito e muito obrigado por você ter me convidado. Quer dizer, são coisas que a gente toca, a gente sabe que a nossa evangelização está chegando no público que a gente quer atingir. Moisés, e nesses anos todos, quantas peças mais ou menos tu fizeste, lembra? Eu acredito que pelo menos umas 10, no mínimo, porque teve várias participações. Além de ter peças, a gente participava de movimento de crisma, eles iam fazer dar alguma palestra e nos convidavam para fazer uma dramatização que... Um esquete, né? Isso, que orientasse para movimentação da palestra. E fizemos em várias pastorais aqui, nós tivemos, assim, nós penetramos na época, o teatro era bem vivo mesmo. E tem algum registro disso? Tem, nós temos foto, nós temos... E para acesso ao público? Não tem nenhum canal que vocês colocaram isso no YouTube, alguma coisa do tipo? Olha, nós tínhamos um Facebook. Tinha um rapaz da época do Facebook? Cuidava do Facebook, depois passou para o Instagram. Só que é o seguinte, ele saiu É porque o nosso grupo é o seguinte, as pessoas entram no grupo de teatro e quando chegam a certa idade começam os compromissos com o colégio, com vestibular, com trabalho. E esse é o nosso objetivo, é dar aquela evangelização inicial. E a pessoa que tomava de conta do nosso Facebook, depois do Instagram, saiu do grupo e perdemos o contato. Mas nessa semana agora, inclusive na segunda-feira, na nossa reunião, a gente já se definiu que uma pessoa vai tomar conta do nosso Instagram, a gente vai... porque seria interessante ter esses links até para divulgar para as pessoas, para verem as peças, para ver a mensagem que foi deixada nisso, né? Porque seria uma maneira de resgatar, de reviver isso tudo que já é histórico na nossa paróquia. Temos, né? E nós fizemos peças assim muito interessantes, nós fizemos uma via sacra aqui que foi maravilhosa. Foi seu personagem mais marcante? Rapaz, o personagem mais marcante que apareceu aqui no grupo de teatro foi a Dona Lili. Dona Lili é uma senhora que participou desde o início da criação do grupo, porque é o seguinte, o grupo foi criado, houve a oportunidade da gente trazer professores lá do Dragão do Mar, e nós trouxemos esses professores para dar uma formação. A gente fez, naquela época, fizemos um cadastro de pessoas, e dessa formação, aí surgiu o grupo de teatro. E sempre que nós podemos, a gente traz professores para montar peça, montamos peças com vários atores importantes aqui do Ceará. Fizemos, quer dizer, para mim, uma das peças
uma das peças que mais me marcou foi realmente uma das nossas de Natal, é uma Paixão de Cristo que a gente fez, inclusive uma Paixão de Cristo que eu era o Cristo e que na hora do afã do bate no Cristo levar a cruz, o chicote escorregava e batia nas costas do Cristo, e realmente o Cristo era o Moisés, e marcou bastante. Foi de verdade, né? Marcou pergunta bastante. Curiosa. Se o Moisés de hoje tivesse que ver o Moisés criança, adolescente, o que é que ele ia entender, e o que é que ele ia dar de conselho para ele? Como é que era o Moisés criança, como era o Moisés adolescente? Tinha uma vivência de igreja? Ou era um Moisés aí que vivia a vida doidada? Como esse Moisés do presente toca esse Moisés do passado. É isso, né? boa pergunta. Filosófica, né? Rapaz, olha, é muito interessante. É porque a minha família toda é católica. Minha mãe é muito católica, meu pai nem tanto, porque, na realidade, os homens geralmente são mais distantes da igreja, né? Mas ele tinha a fé dele, ele era devoto de São Francisco. Das Chagas. São Francisco das Chagas. E todos os anos a missa que ele não perdia era lá em Canidé. Todos os anos ele ia a Canidé fazer a sua oferta e assistir sua missa. Mas a minha mãe foi quem realmente sempre cuidou da nossa parte religiosa. E, assim, interessante é que eu fiz a minha primeira Eucaristia lá no seminário Nossa Senhora de Fátima, lá no Álvaro Eine. Lá era o seminário que formava seminaristas. E a gente tinha muita, eu digo assim, curiosidade de conhecer, porque o seminário tinha quadra de esporte, tinha todos os tipos de esporte. E marcou muito a minha primeira Eucaristia, porque depois que aconteceu a Eucaristia, aí nós tivemos lá um lanche bastante farto, aí liberaram lá o espaço para a gente se divertir. Rapaz, foi bom demais. Assim, foi uma coisa assim, diferente. E eu digo assim, o Moisés de hoje, qual seria? Porque é o seguinte, quando a gente vai ficando adolescente, começa aquela parte laboral, começa emprego, a gente se distancia um pouco da igreja. Mas aí, comigo foi assim um pouco diferente, porque lá na minha comunidade, o pessoal tinha um grupo de jovens. E a gente eu participava do futebol, e quando a gente estava no futebol, começou as meninas aparecendo por lá, e você naquela paquerada toda, e começamos a participar do grupo de jovens exatamente para essa integração com a mocidade da época. Então né? sempre teve esse envolvimento com a igreja? Foi nesse... Apesar da adolescência ter sido um pouco mais distante, mas sempre teve isso, grupo de oração, teve... Não, grupo de oração não. Grupo de oração eu vim participar aqui, na Glória. Tá. Mas na época de adolescente, eu acho que nem tinha muito isso não, sabe? Eu acho que não tinha muito isso não. É a coisa mais recente na igreja. É a coisa mais recente da igreja. Moisés, tu fala também dessa diferença da fé, talvez, dos homens e das mulheres. Talvez os homens sejam um pouco mais céticos. Mas eu sei também que você participou de um tempo do texto dos homens, aqui na paróquia. Sim, fui na... Rapaz, é engraçado. É porque o texto dos homens, quando ele começou, foi uma novidade muito grande aqui na paróquia. Quando é que ele começou? Eu não tenho ideia de data, porque eu sou meio ruim de data. Foi antes ou depois da Pascom? Foi depois. Depois. Foi Então depois. já aí nos anos 2000. Foi depois. Aí eu estava aqui, terminou a missa, começou aquele grupo de pessoas, de homens entrando para rezar. Na realidade, o primeiro texto aqui, eu assisti, mas a igreja antiga tinha um janelão, e assim, a gente ficava lá na janela, batendo papo, quando terminava a missa. Aí quando eu vi começar aquele movimento, os homens, eu achei assim interessante, e fiquei de fora assistindo. Aí quando terminou, observando, quando terminou, não, é o texto dos homens que está sendo implantado aqui na paróquia. Aí a partir do segundo texto eu já estava participando. Sim.
A galera que usa aquela camisa amarela, né? Camisa amarela. Ainda tem, acho que até hoje, né? Todas as terças-feiras se reúnem. Todas ainda. as terças-feiras, às 20 horas. A produção está dizendo que é o pioneiro do Ceará. Implantado em 2003. Sim, sim. Olha aí, a produção é rápida, rapaz. Já pegou aqui a informação, já passou aqui pra gente. É o pioneiro do Ceará e, exatamente, olha, esse grupo que estava aqui, ele sai, porque é o seguinte, olha, para você ter uma ideia, teve logo no começo, foi assim tão divulgado assim, que nós tivemos uma média de 450 pessoas participando do texto. 450 pessoas. Lotava a igreja na terça-feira. Não lotava porque a nossa igreja é grande, mas preenchia bastante. Preenchia bastantes espaços. Estacionamento sempre lotado. Sempre lotado. É um histórico, né? Aí, a partir daí, a gente começou a implantar nas capelas, nas comunidades, entendeu? E por aí foram se dispersando. Mas a Igreja da Glória continua com um texto forte. Nós temos hoje uma média de 50 pessoas participando do texto. É bastante, né? E Moisés, uma pergunta mais pessoal. Você se considera um Moisés religioso ou um fiel da paróquia que vem para alguns movimentos? E se isso tem reflexo no seu dia a dia, no seu trabalho, na vivência das pessoas que sabem que é o Moisés, que participa da Igreja da Glória e que vez por outra te pedem uma oração, te pedem um conselho, ou não tem esse reflexo fora muros da igreja? Não. Hoje eu já me sinto mais, assim, o Moisés mais religioso, de missa quase diária. Entendeu? Maravilha. Quase diária. E, assim, porque você recebe tantas bênçãos de Deus, você recebe tantas graças, que eu vou contar até um testemunho pitoresco aqui que aconteceu comigo. Numa época, eu acho que 2002, por aí assim, eu passei uma época assim um pouco apertado, eu estava numa situação um pouco difícil. Aí, eu tenho um filho que é evangélico, vou já falar sobre isso. Aí, meu filho foi para a igreja, me pediu meu carro para ir para a igreja evangélica, e era lá na Cidade 2000. Aí eu digo, me dá uma carona até o Iguatemi. Eu espairecer um pouco, estava cheio de preocupações, problemas. Aí fui para a igreja e tudo mais. Aí, quando eu cheguei lá, vi umas meninazinhas dançando ali, aquela chamativo de... Aí eu digo, olha o que é aquilo. Interessante, como Deus faz as coisas na minha vida. Cheguei lá, eu digo, olha, ela disse, vai trocar seu carro hoje? Eu digo, com certeza. Ela disse, vou chamar aqui uma pessoa para lhe atender. Uma pessoa especialista. Rapaz, ele trouxe um baixinho, feio, desajeitado. Eu digo, aí, rapaz, sujou. Mas acontece o seguinte, aqui começamos a conversar. Aí ele disse, qual é o seu carro e tudo mais. Eu já queria vender o carro para resolver o meu problema financeiro. Aí já tinha até feito avaliação em outros cantos. E ele me perguntou, qual é o seu carro? Eu falei a marca do carro e tudo mais. Ele disse, você já fez avaliação? Eu disse, já. Na época eu tinha avaliado o carro, 2 avaliações. Eu fiz uma avaliação 9.000 e outra 9.500. Aí eu disse para ele, rapaz, meu carro foi avaliado em 10.500. Aí ele foi e disse, mas olhou assim, não, a média da avaliação do seu carro vai ser em torno de R$10.000. Vamos fazer o cálculo como uma avaliação de 10.000. Eu digo, mas eu quero trocar o meu carro e eu quero um troco porque eu estou precisando de dinheiro. Aí você vai sair com um troco na hora. Fez todas as coisas, entendeu? Os cálculos lá e tudo mais. Eu saí com o carro zero, com um troco que dava para mim cobrir as dívidas que eu estava naquele momento, entendeu? Ele me devolveu de troco R$5.000. Deu para quitar o que eu estava devendo e ainda tem mais. O primeiro DVD que eu ganhei foi nessa brincadeira. Ele disse, olha, você vai ganhar, vamos participar aqui do sorteio, você vai ganhar um seguro ou um DVD, o que é que você quer? Seguro do carro ou DVD? Eu digo, rapaz, DVD estava na moda? Eu digo, quero um DVD. Quer dizer, foi
na época... As providências, né? Providências. É o que eu digo, como Deus providencia as coisas na minha vida. Entendeu? Aí quando foi, eu preenchi um cheque só para formalidade, para... Cheque, né? Um cheque. Para na segunda-feira eu ir lá levar o carro e fazer a transação, completar a transação. Só que daí, quando eu saí lá do Iguatemi, eu fiquei assim tão feliz que tinha resolvido meu problema. Eu digo, eu vou para a igreja agradecer. Aí vim para a missa. Cheguei aqui na missa, assisti a missa com aquela felicidade. E na hora do ofertório, eu entrei na fila do ofertório. Quando eu entrei na fila do ofertório, que eu botei a mão no bolso, eu só tinha R$10 na carteira. Aí eu peguei a cédula de R$10, e naquela época eram umas urnas, né? Aí, bota, não bota os R$10, eu me lembrei da oferta da viúva. Que doou tudo. Que doou tudo que tinha. Eu digo, olha, daqui lá para casa eu vou até a pé. Aí botei lá, saí satisfeito. Interessante aqui, uma vizinha que a gente já morava há bastante tempo e a gente não tinha muita amizade. E então, na hora que eu fui saindo da igreja, eu já estava disposto a ir a pé. Ela disse, Moisés, tudo bem? Vai para casa. Ela sabia que eu tinha carro. Eu digo, vou. Quer uma carona? Quero. E o melhor aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte eu fui comprar o pão. Aí, cadê o dinheiro do pão? Eu digo, poxa, tá bom, eu vou saber se eu acertei alguma coisa, que eu gosto muito de jogar na Mega Sena. Vou ver se acertei alguma coisa. Ver se dá certo. Aí quando cheguei lá na loteria, porque naquela época não tinha esse negócio de ir na internet. Quando eu cheguei lá, rapaz, olha aí se você acertou uma quadra. Olha aí, rapaz. Eu digo, beleza. E quanto é que dá? Ele disse, rapaz, disse lá um valor X. Aí eu fui lá em casa, peguei os boletos que eu tinha, entendeu? Cheguei lá, disse assim, boletos, inclusive atrasados. Aí cheguei lá e disse, olha, calculei para ver se dá para pagar. Aí ele fez lá os cálculos e tudo mais. Adivinha quanto foi o troco da Mega Sena que eu recebi? O dinheiro do pão. Não, muito mais. Olha aí, rapaz. R$10 redondo. Olha aí. Olha, os cálculos do juro que ele fez. A gente está falando da época que o pão, 10 pães era R$1, né? Só para contextualizar aqui o de hoje que... Os cálculos que ele fez com o juro e tudo mais, coincidiu até os centavos de igual ao centavo do prêmio que eu tinha acertado, sei lá, eu acertei lá. Entendeu? Então são as coisas que Deus me dá e que realmente só mostra como a minha fé é pequena e que eu tenho mais que perseverar na minha fé e vir mais à igreja, rezar mais. Porque, como se diz, rezando é que a gente se aproxima de Deus. Moisés, nesse podcast tu já falou sobre uma filha que te trouxe para a igreja há um tempo e tu falou sobre outro filho. Quantos filhos você tem? São os 2 ou tem mais? Rapaz, os meus filhos são a bênção de Deus. Eu tenho 3 filhos. 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os homens, um é formado em engenharia química, o outro em engenharia civil e a mulher é formada em fisioterapia. Sim. Graças a Deus, todos vivem bem, todos me respeitam, entendeu? Você falou que um deles professa uma religião diferente da sua, né? Não é católico. Os outros 2 são católicos? São católicos, um deles bem católico, que é o mais velho, que realmente ele é muito... Moisés, o que é um bem católico? Bem católico. Bem católico é aquela pessoa que acredita muito em Cristo, que vai à igreja e persevera nas suas ações. Ele acredita que as coisas vão acontecer. Muito bem. Ele tem bastante fé. Você já tem neto, Moisés, também? Tenho neto. Tenho neto do meu segundo filho, e que já tem 12 anos,
E tem um neto que vai chegar agora do meu filho mais velho. Maravilha. Olha aí. Mas, assim, a história do meu filho evangélico é interessante. Quando eu fazia o SCC, eu sempre quis trazê-los para a igreja. Aí o padre Castelo dizia, não force, porque na hora certa Deus vai trazê-lo. E um dia, meu filho disse assim, paizinho, eu quero ir para a missa. Eu digo, vamos. Aí viemos para a igreja. Quando chegamos aqui, ele chegou e disse, paizinho, não tem uma missa mais animada não? Porque a gente vai para a missa, o pessoal chega com a cara feia, não olha nem de lado, não dá nem um bom dia. Aí eu digo, vou lhe levar uma missa do Shalom, bem animada. Porque na época que o Shalom estava no auge, no auge, eu tinha feito o seminário do Espírito Santo. Década de 90. Quando eu comecei a frequentar aqui a igreja, e depois eu fiz o seminário do Espírito Santo, e lá na Maria Tamásia, tem um Shalom que a missa é animada. Paz, né? Shalom da Paz. Levei-o lá. Menino, quando chegamos lá, cadê? Tudo fechado. O que foi que houve? Eles estavam numa convenção, sei lá, alguma coisa que estava acontecendo no Porto Salazar, que a missa ia ser lá. Aí, beleza. Aí acontece que passou, outro dia eu disse, mas a gente pode ir à missa hoje? Eu digo, pode. Fomos lá de novo. Quando chegamos lá, estava fechado de novo. Era aniversário do Moisés. Do Moisés, fundador da comunidade. E a missa foi no outro local. Aí eu digo, tá bom. Aí, por conta disso, passou mais uns dias. Ele disse, pai, eu queria falar com o senhor. Eu digo, vamos. Aí fui com ele para uma pizzaria, porque as minhas conversas com adolescente era sempre assim, da base, uma cervejinha e bate-papo e a gente conversava. Cervejinha, botei 2 copos. Quando fui botar dele, ele disse que não queria. Eu botei, beleza. Diga-me tudo, não me esconda nada. Eita. Aí ele disse, mas é o seguinte, é que eu queria pedir permissão ao senhor para frequentar a igreja evangélica. Aí eu disse, o que é que você está buscando? Ele disse, eu estou buscando Deus. Eu digo, então você tem toda a permissão, porque pode ser caminho diferente, mas a busca é a mesma, entendeu? Ele tinha influências claras de amigos? Tinha. A turma de adolescentes que participava, ele participava de um grupo lá de adolescentes, lá da rua, que todos eram evangélicos, entendeu? Aí, foi exatamente por conta disso que mas ele não deixou de participar dos eventos aqui da igreja, quando eu convido. Inclusive, agora, na festa da padroeira, ele veio comigo aqui, a gente participou de uma das equipes que fez uma apresentação, e ele veio para bater a foto, veio como sendo um dos filhos, que o nome dele é André, que eu tinha uma das... na gincana. Na gincana, tinha que trazer o André, ele veio comigo sem nenhum problema. E também uma outra vez ele ligou para mim, num domingo de manhã, minha filha disse, paizinho, eu estou querendo ir para a missa hoje com o senhor. Eu, tá bom, ela mora no apartamento lá na Aldeota. Tá bom, minha filha, qual missa que você quer ir? Tem 8, 11, tem na época, às 18 e às 20. Aí ela foi e disse, não, o mais cômodo para mim é 11 horas. Eu digo, beleza, quando for 10 horas eu vou lhe buscar. Aí quando foi mais ou menos umas 9h30, eu estava me arrumando para sair, aí ele me liga, e aí, paizinho, tá fazendo o quê? Eu digo, me arrumando para ir para a missa com a Blenda. Aí ele disse, eu posso ir com o senhor? Eu digo, claro que pode. Se você estiver pronto daqui a meia hora, eu passei na sua casa. Eles podem vir. Mas foi uma bênção, rapaz, porque, olha, ele de um lado e a minha filha do outro.
E tu no meio, morrendo de orgulho. Rapaz, morrendo de orgulhoso de estar os dois aqui na igreja comigo. Muito bom. Entendeu? Então, assim, meus filhos realmente são bênçãos, são meninos, assim, realmente que, eu digo assim, sempre foram corretos, entendeu? Inclusive, agora, depois, assim, na minha idade agora, aqui e lá, quando eu ando com eles no carro, que eu me aveste, passa o sinal amarelo, aí ele diz, não foi isso que você nos ensinou. Eita. Entendeu? É interessante, são pessoas realmente que, assim, você confia integralmente nos seus filhos, eu digo, confio. O que ele disser, eu assino embaixo, porque são pessoas que eu tenho realmente, são pessoas do bem, são pessoas que só, assim, são pessoas, assim, dedicadas, trabalhadores, entendeu? Todos três é um orgulho para mim. Eu fico muito feliz com a família que eu tenho. Muito bonito. Amém, Muito amém. bom de ouvir. Uma pergunta técnica. As novas mídias digitais hoje para vocês, são um desafio ou são familiares já? Já são mais familiares, consegue dominá-las ou é um desafio? E o impacto disso aí para a evangelização, nessa era digital? Saindo do jornal impresso, saindo do jornal impresso para inteligência artificial. Olha, rapaz, para mim é um desafio muito grande. É um desafio muito grande porque, na realidade, eu sou daquela época de pegar o livro para ler. Tô vendo, você tem um caderno para escrever do seu lado. Sim. Você não usou ele, mas ele tá aí. Não, tem agenda digital, mas eu não uso, entendeu? Então, só aquele de pegar no livro para ler. E eu acho que as mídias, elas evoluíram de uma maneira assim, muito rápida, entendeu? E é assim, o medo que a gente tem das coisas darem errado e você perder tudo no seu celular e acaba perdendo. Se pegar fogo, tua agenda. Não, se pegar fogo da agenda, a gente faz outra. Não tem problema, entendeu? E eu tenho assim uma certa... Eu tenho necessidade, porque é o seguinte, hoje você sabe que tudo é no virtual. Hoje os pagamentos, tudo é através de Pix, tudo é Pix, até você vai numa lanchonete, para você, eles não têm troco. Tem não. Não tem troco para te dar. No débito ou no Pix. Entendeu? Então, a gente tem a obrigação de entrar nisso, mas é uma coisa que assim me mete muito medo, porque principalmente para assumir responsabilidades aqui na igreja. Eu falei com o nosso coordenador da Pastoral da Comunicação exatamente sobre isso, que eu posso ajudar no nicho que for assim da minha competência. Mas até para carregar instrumento, para botar tripé, para montar, eu faço, mas me envolver a obrigação, porque é o seguinte, igreja é compromisso. Se você não tiver compromisso, não venha para a igreja, porque se você quer servir a igreja, tem que ter compromisso. Responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, porque não é exatamente num plantão, muitas vezes que no plantão que é só você, e se você não vai, o serviço deixa de ser feito. Você fala especificamente do plantão do dízimo. O plantão do dízimo e também da PASCOM, porque da escala da PASCOM, as transmissões, se você não tiver... Olha, e para você ter uma ideia, como isso é bom. Eu tenho um filho em São Paulo, que ele veio um dia desse aqui assistir a missa do Padre Elano. Olha, eu assisto as homilias do Padre Elano, adoro, eu vou conhecer a igreja. E tem os cortes das homilias, né, que a PASCOM também faz. Pois é. Massa. Tem uma playlist aí no YouTube, né? Então eu fico feliz por estar ainda na PASCOM, enquanto ela me aceitar. Eita. Mas, assim, preocupado em como eu posso servir. E servirei da melhor maneira possível. Só pra gente descontrair, seu coração é do Lion também, do Fortaleza, ou você torce outro time? Rapaz, olha... Só pra descontrair. É o seguinte, olha, eu política, religião e futebol, eu não discuto, mas eu tenho um time de coração que é o Ferroviário. Saiu bem. É isso aí. Saiu bem. E pra gente já ir caminhando pro final, vamos fazer aqui um jogo rápido de perguntas e respostas. Tem que ser rápido. Um santo de devoção.
São Francisco. Um livro da Bíblia. O livro da Bíblia, Eclesiásticos. Muito bom. Eclesiástico. Uma música católica que para você é a maior música católica, a música que mais te toca na tua vida. Olha, rapaz, tem música, eu não digo assim, música não, porque realmente eu não sou muito de música não, mas uma oração, a oração de Espírito Santo, vinha de Espírito Santo. Todo início de reunião eu faço questão de realmente de rezar essa oração. É quase que uma música, né? A suavidade do Espírito Santo é quase que uma música. É um momento da sua caminhada, um momento mais marcante, um momento mais memorável da sua caminhada com Cristo até agora, que você não tenha citado ainda na entrevista. Rapaz, assim, eu digo que foi no casamento do meu filho, Franklin, que ele quis casar aqui na igreja, e foi marcante porque é o seguinte, ele disse, olha, no meu casamento não vai ter esse negócio de oba-oba, é uma cerimônia religiosa e eu quero na Capela do Santíssimo. E ele só convidou as pessoas realmente que coubessem na capela. E foi um casamento lindíssimo, um ritual realmente de casamento. Bem certinho, bem litúrgico. Bem certinho, bem litúrgico. E para mim foi muito marcante. Muito bom. Por fim, um católico que me inspira. Um católico que me inspira, Otávio. Quem é Otávio? Otávio é um dos fundadores do Texto dos Homens. Seu Otávio. Agora você botou no... Uma das pessoas que realmente, em todos os momentos, ele já participou de vários momentos com a gente nos nossos retiros, entendeu? Ele realmente é disponível para a igreja. Você precisa do Otávio, ele realmente lhe conduz, ele lhe orienta. É o Otávio da Dona Fátima. Otávio da Dona Fátima. Olha aí. Bom nome. E aí, Marcelo, já podemos finalizar? Podemos, eu acho que a mensagem foi bem transmitida, né? Foi sim, de persistência, né? De muita maturidade, de muita fé. Em busca dos caminhos de Deus, eu acho que foi muito bem transmitido. Foi muito bonito ouvir, foi muito legal te ouvir hoje. Muito bem. Então, eu sempre começo com todas as minhas palavras, eu digo o seguinte, a paz do mundo começa em nós. Se cada um de nós tivermos a paz dentro da gente, o mundo será de paz. Muito bem. É isso aí. E a gente grava esse podcast aqui da Sala da Promoção Humana, no coração do Centro de Pastoral. Aqui ao nosso lado esquerdo está acontecendo a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. É uma atividade desenvolvida pela obra Refúgio de Maria aqui na nossa paróquia. À nossa frente, né? Tem várias salas de catequese, aí com catequese de adultos, tem grupos de jovens. Temos também aqui nosso pátio sempre fervilhando de paroquianos e de fiéis. E é uma alegria a gente poder estar aqui nesse coração do Centro de Pastoral, nessa sala da promoção humana que atende os nossos paroquianos mais necessitados, né? São mais de 300 famílias assistidas mensalmente. Talvez atrás de mim estejam aparecendo aí algumas cestas básicas de fundo, né? Acredito que estão. Elas são as cestas que são arrecadadas ao longo do mês inteiro, para no final do mês, no último sábado, serem distribuídas às famílias mais necessitadas, né? Eu acho que está bem próximo deles fazerem essa distribuição, porque já tem bastante cesta básica por aqui. E lembrar, Pedro, que a Pastoral da Promoção Humana está aí disposta e aberta a receber doações também, né? Sim. Para auxiliar bastante aí nesse... E não só das cestas básicas, mas tem também uma turma de alfabetização de mulheres, sim, né? tem catequese 20 mulheres, também. né? Tem catequese. Então, lápis, canetas, lápis de cor, tinta, Bíblias, também, Bíblias também, né? Então, tem várias maneiras de organizarmos aí e ajudar a Pastoral da Promoção Humana. Que maravilha. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do GloriaCast. Nos acompanhem, sigam o nosso Instagram, também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube para sempre acompanhar os nossos vídeos. Temos também outras séries, né? Outras séries que estão saindo aí ultimamente, que tem feito bastante sucesso. E é isso, Marcelo. Até o nosso próximo. Até o próximo, né? Com grandes novidades aí. Muitíssimo obrigado, Moisés, pela partilha de hoje.